Luneta Sonora na área. E como vocês puderam ver ontem, para quem não viu, o site bateu 8.000 posts. Isso tudo foi construído ao longo de quase 16 anos. Para não falar 16 dos 36 anos da minha vida, ou 16. Metade da minha vida foi praticamente escrevendo esse site e assim vai ser a maior parte da minha vida. Então, como um texto começa? Quando você se depara com uma folha em branco, você geralmente fica pensando, o que que eu vou escrever, o que que eu vou colocar no ar, o que que eu vou colocar naquele momento. Mas saibam vocês que não é algo muito assim de bolo, ou seja, não é você simplesmente jogar um texto de maneira aleatória. É simplesmente você ter um planejamento certo daquilo que você vai colocar no ar, um determinado dia da semana, que é o que eu faço nesse modelo de agenda semanal que eu adotei há 2 anos e que, de certa forma, ajudou no impulso que esse site pôde dar ao longo desses últimos 2 anos. E, inclusive, esse foi um período praticamente de vacas magras, eu posso dizer assim, mas as coisas estão melhorando e assim espero que seja daqui em diante. Mas então, como é que um texto começa? Essa é a pergunta, e eu não quero arrodear como eu costumo muitas vezes fazer, mas dentro desse arrodeio, eu vou tentar, de certa forma, sintetizar como um texto começa. Ele começa aqui de dentro da sua cabeça, de quando você faz alguma coisa de útil, certo? Ok. Dentro de quê? De um tripé. E eu estabeleci esse tripé de arte, cidade e comunicação. A arte para colorir a vida, para que a vida faça de certa forma um certo sentido. A cidade como cenário todos de todas as coisas que você faz, da inspiração que você tem. A comunicação como a ferramenta que leva tudo isso para as pessoas, que leva a arte para as pessoas, que leva a cidade para as pessoas. Dentro desse tripé, você estabelece vários subtemas, como conteúdo sobre o conteúdo que você faz, ou da arte que você faz, ou basicamente da sua inspiração dentro da cidade e outras coisas mais. Cada um tem o seu tripé, cada um tem a sua inspiração e cada um pode, de certa forma, estabelecer as suas regras e assim surge a inspiração. E quando você começa a perceber que você tem algo a compartilhar, que você tem algo para trazer para as pessoas, que você tem algo interessante que você gostaria de compartilhar e que não queria guardar para si mesmo, aí o texto começa, porque você tem aquelas ideias acumuladas e quer descarregar em algum lugar. E como é que eu vou descarregar? Eu estou descarregando o que eu estou pensando nesse momento aqui no podcast, essa é a primeira coisa. Mas aí quando você se dá conta de que você tem uma folha em branco ou um espaço de texto ou qualquer outra coisa, aí o que que você pensa primeiro? Eu vou jogar tudo aquilo que eu sei nessa folha em branco. Vamos supor que a tela do seu computador seja aquela folha em branco que você quer jogar alguma coisa e quer compartilhar as suas ideias. Então, tudo nasce assim. E você organiza tudo, tem toda a preocupação com o português não vou dizer bem dizido porque essa palavra tá errada, é português bem dito. E bem escrito, lógico. E você está preocupado, logicamente, em fazer aquele texto da maneira mais organizada, sem nenhum errinho. Muitas vezes você pesquisa as gramáticas que você tem no Google ou em alguma ferramenta dessas que agora tem de inteligência artificial. Por exemplo, o Meta AI, eu testei logo que chegou no WhatsApp. Não chegou ainda no meu Instagram, mas no WhatsApp sim. E eu testei com
dicas de português que eu não sei exatamente se podem estar sendo as mais corretas possíveis, mas eu testei dessa maneira como se eu quisesse, de certa forma, ter um assistente que soubesse tudo de gramática e ortografia para eu não ficar perdido em alguma coisa, tipo o emprego dos porquês, o emprego da crase, o emprego de qualquer coisa que eu saiba que eu não saiba naquele momento, que eu não memorizei direito. E aí eu comecei a utilizar, a testar a meta AI desse jeito, porque quando eu tenho alguma dúvida e eu me esqueci de como é que se escreve determinado termo ou alguma coisa, eu vou fazer uma busca no Google para saber se aquele termo está correto ou não. Isso, lógico, não quer dizer que eu faltei às aulas de português, muito pelo contrário, foi muito bom na disciplina, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, mas não é sempre que você vai guardar aquele conhecimento que você tem na cabeça. Você vai ter a mera lembrança de tudo aquilo que você sabia daquele tempo, que você sabia daquela ocasião, mas você não vai ter aquele conhecimento acumulado naquele momento muitas vezes. Você pode até utilizar as ferramentas que você tem à sua disposição para revisar ou relembrar aquilo que você talvez ainda não tenha memorizado por de maneira assim precisa. Mas quando você consegue, você vai desenrolando e vai fazendo com que o hábito da escrita se torne, de certa forma, uma rotina, como eu tenho feito todos os dias, ok? Então, é assim que um texto começa e assim que eu vou escrever os próximos 8.000, 16.000 textos, a começar por esse texto do post do Luneta Sonora e de outras coisas mais. Ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Toda sexta-feira tem episódio inédito, apesar desse ter saído um pouquinho em cima do laço. E, como vocês já devem saber, eu estou nas redes sociais, nos feeds da vida, @Josivandro Avelar, @Josivandro no X. E tem também as redes sociais do Luneta Sonora, @Luneta Sonora Pod no Facebook e no X. E no Instagram, @Luneta Sonora. Ok? A gente se encontra por aí. Não deixe de ouvir também esse episódio na sua plataforma de áudio preferida. Eu me esqueci de dizer isso ou eu vou ter que refazer o Encerra do Luneta Sonora? Para dizer que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora, caso eu tenha me esquecido, eu acabei de soltar, ok? Então é isso, a gente se encontra por aí. Até semana que vem com mais um episódio do Luneta Sonora. Até qualquer dia para você me encontrar a hora que você quiser nas redes sociais. Até lá e não desanime.